Oiê, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Cura Interior. Que você possa permitir com que o Senhor fale com você através dessa mensagem. Eu desejo do fundo do meu coração que ela lhe traga bons frutos e, principalmente, que lhe traga cura neste momento. Antes da gente começar, eu só quero te pedir um favor, se você puder, que você curta essa mensagem, encaminhe ela para alguém. Se você não se inscreveu no nosso canal, que você possa se inscrever, para que essa mensagem possa chegar muito mais longe, a tantos outros corações que talvez estejam precisando dela tanto quanto nós. E o tema da nossa mensagem de hoje é mágoas e ressentimentos. Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Mesmo em cólera, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mesmo em cólera, não pequeis. Quantas e quantas vezes o nosso coração fica irritado por conta de alguma coisa e a gente acaba ofendendo a tantas pessoas. Mas normalmente a gente não admite que ofendeu. A gente muitas vezes se esconde atrás de se fazer de vítima. Você pode até dizer para mim agora, olha, mas tantas outras pessoas também fizeram isso comigo. Aquela pessoa lá, tudo bem, nós vamos falar disso. Mas é daqui a pouquinho. Porque antes de qualquer coisa, nós precisamos olhar para nós mesmos e pensarmos em como temos agido. Mesmo em cólera, não pequeis. Isso significa que nós vamos ficar irritados sim, nós vamos sentir essa ira, essa cólera. Mas a gente não pode permitir que com tudo isso nós firamos as pessoas que estão à nossa volta. É preciso aqui dominar tudo isso. E como que a gente domina? A gente domina através de oração. A gente domina através de reflexão. A gente domina quando a gente se olha de maneira sincera, com verdade. A gente domina quando a gente vence o ímpeto. E nós não estamos falando que você não pode perder a paciência. Sim. Porque às vezes a gente perde mesmo. Seria melhor se não perdêssemos. Mas quando a gente perde, a gente precisa dominar tudo isso. E tem horas que, infelizmente, escapa. Quantas vezes, ali, no alto de uma discussão, a gente acaba dizendo demais, ou acaba dizendo besteira. Eu já vi muita gente que fala assim, nossa, quando ele estava brigando, ele falou aquilo pra mim. E a pessoa fala, não queria te falar isso. Você fala assim, queria sim, porque isso é o que você pensa, porque você falou na hora do nervoso. É mentira. Às vezes o outro ele está tão irritado, que ele não está falando para nós aquilo que ele pensa de nós. Mas ele está falando para nós algo que talvez nunca tenha pensado sobre nós. Mas que ele sabe que vai ferir o nosso coração. Porque quando a gente se sente ferido e a gente se deixa dominar pelo ímpeto, pelo instinto, a gente quer ferir de volta. Porque na nossa justiça humana é assim. Quantos de nós ouviu dentro de casa mesmo? Se você apanhar na escola, na hora que você chegar aqui, você vai apanhar de novo? A gente foi treinado muitas vezes para ferir o outro, para revidar, para vingar-se.
Então, daí a gente acaba falando coisas que a gente nunca nem pensou realmente da pessoa, mas que a gente sabe que vai ferir, e ferir mortalmente, muitas vezes. Porque às vezes por uma palavra dita no nervosismo, a gente mata o outro. É por isso que na hora do nervoso a gente não deve falar. Na hora das emoções, nem boas e nem ruins. Nós devemos prometer algo ou desabafar algo. Porque muitas vezes é levado pela emoção daquele momento, do qual a hora que a gente estiver no momento racional, sem aquele pico de emoção, a gente se arrependa profundamente, quando não, amargamente, daquilo que nós fizemos. Mesmo em cólera, não pequeis. Jesus mesmo nos deu um exemplo disso. Quando ele chega no templo e que ele vê aquele monte de venda, que ele vê o templo deturpado, as pessoas se esquecendo de Deus, fazendo daquele local um comércio. A palavra é clara, diz que Jesus, ele sentou-se ali ao lado, ele teceu um chicote. Sabe o que é tecer o chicote? É ir fazendo cada partinha. Ali, enquanto ele fazia aquele chicote, ele pensava naquilo que estava acontecendo. Ele pensava se era a atitude correta. Ele juntava tudo aquilo que ele estava vendo que estava ferindo o coração dele. Ele tece o chicote. Demora tempo. Ele não vai na hora daquela raiva imensa, mas ele tece o chicote. Deixa a emoção abaixar. Se torna racional. Tece o chicote e vê como eu posso corrigir, como eu posso fazer. Tece o chicote. E daí depois, em cólera, ele ainda vai lá e ele vira as bancas, destrói as bancas. Acaba com tudo aquilo. Você fala, então ele pecou? Não. Porque no fundo, ele deixou-se ser usado naquilo que realmente era preciso. Jesus vira e destrói as bancas. Mas Jesus não desceu chicote em ninguém. Jesus não feriu ninguém ali. Jesus destruiu as coisas, mas ele não atingiu nenhuma pessoa. Na maior parte das vezes, quando nós estamos em cólera, o que nós procuramos apenas é atingir e destruir o outro. E Jesus faz aquilo por uma correção fraterna, de amor. Assim como um pai, ele precisa corrigir o filho. Mas ele não pode corrigir o filho no ímpeto do nervoso. Porque senão ele vai se arrepender daquilo que ele vai fazer. Vai se arrepender daquilo que ele vai falar. Pode ver, na maior parte das vezes, quando a gente fala muito, a gente se arrepende. Mas a gente se arrepende, a gente quer ser perdoado, a gente quer encontrar desculpas, mas a gente não perdoa. E daí, então, vamos à segunda parte desse versículo. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Porque muitas vezes é isso. Quando nós fazemos, nós queremos pedir perdão e queremos consertar tudo aquilo e queremos que tudo aquilo passe. Mas quando é o outro que faz para conosco, a gente não quer perdoar. A gente fica sentindo e ressentindo dentro da gente. A gente fica alimentando aquele algo ruim. E daí a gente procura por duas coisas. Ou a gente procura por desculpas, ou a gente procura culpados. Quando a gente faz algo, ou a gente quer pedir desculpa e quer que aquilo se resolva e quer que a pessoa esqueça, mas a gente não quer fazer isso para com ela.
Ou a gente fica procurando um culpado para aquilo que a gente fez. Fala, mas você me fez aquilo primeiro. Mas você. No fundo, no fundo, no fundo, a maior parte das vezes que a gente briga com alguém, que a gente se desentende, que a gente alimenta ressentimentos, a maior parte das vezes são coisas banais. São coisas que nem fazem sentido de ser e que aquilo nem deveria estar acontecendo. Alimentar ressentimento é a gente reviver, é ressentir aquele algo ruim. E por que São Paulo ele vai usar aí aos Efésios dizendo que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento? É porque a presença do sol, ao se pôr, ela nos traz três coisas. Um sol, quando ele se põe, significa que o dia todo ele ficou iluminando. E ao se pôr é final do dia. Isso significa que muitas vezes nós deixamos um dia todo aquela mágoa, aquele sofrimento, aquela palavra difícil, ruim, dura, atormentando o nosso coração. E quando chega no final do dia, aquilo lá já até ressecou. Pensa numa carne de sol. O que é o sol se pôr sobre a carne de sol? É esse sol ficar iluminando ela durante o dia todo. E daí quando chega lá no final do dia, ela está seca. E uma carne de sol, uma carne seca, ela é salgada, ela é dura. E ela pode ser consumida depois de 1 ano quase. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso sofrimento. Com aquela palavra dura, com aquele desentendimento. Alguém nos diz algo que a gente deixa o sol lá se pondo. E aquilo lá vai petrificando, vai salgando. E dura. Às vezes, por anos. Para a gente ficar sofrendo com aquele mesmo sentimento. Não resolvido. Não conversado. Não trabalhado. Que não foi transformado em oração. Uma segunda coisa que acontece é que quando o sol se põe, ele deixa de iluminar. E as coisas começam a ficar mais escuras. E daí a gente passa a não ver mais como elas são de verdade. Imagina quando você está dirigindo numa estrada. Se você está dirigindo durante o dia, você vê a estrada lá na sua frente, vê longe, até perder de vista. Você vê os lados, você vê o acostamento, vê as montanhas, vê quem está passando lá na outra pista. A gente vai vendo tudo, a gente vai tendo uma visão de tudo aquilo. Mas quando o sol começa a se pôr, tudo começa a ficar escuro. E a gente passa a não ver mais nada em volta, a gente só vê aquilo que está na nossa frente. E ainda de maneira limitada. No máximo a gente vai ver 1.600 metros na frente. Isso para quem tem farol de milha, por isso que chama milha. Porque ele vai iluminar 1.600 metros à frente. Mas a gente já não vê mais longe, a gente já não vê mais dos lados, a gente já não vê mais o que está acontecendo. A gente não consegue mais ter dimensão daquilo que é real. A gente começa a olhar só para aquilo daquele jeito que a gente acha que é, daquele jeito limitado. E quando a gente começa a olhar para uma situação de maneira limitada, só da nossa visão, que a gente já não consegue mais ter uma visão de fora, a gente não consegue resolver, aquilo vai realmente amargando, salgando o nosso coração. Vai endurecendo. E coração duro não ama. A ponto da gente achar que todo mundo está fazendo as coisas por mal. A ponto da gente achar que aquela pessoa não gosta de mim. Eu nem consigo olhar e analisar se aquilo que ela falou é verdade. Simplesmente porque eu me senti ofendido. E daí, conforme eu vou rememorando aquilo, aquelas palavras que pareciam fixas que a pessoa tinha me dito, ela ganha mais uma vírgula, ela ganha mais um ponto.
Ainda mais se aquilo que falaram de mim nem foi pra mim. Nossa, daí... Aí eu tenho que achar um culpado. Aí eu tenho que resolver isso. Eu tenho que ir lá ter essa satisfação com aquela pessoa. Vai resolver? Não. Vai adiantar você achar um culpado? Não. Então por que mesmo você está procurando um culpado? Por que mesmo você está querendo tirar satisfação? Porque muitas vezes a gente se importa mais com o que o outro pensa do que aquilo com que Deus pensa de nós. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a nossa imagem diante da sociedade do que quem realmente nós somos. O que salva, meu irmão, minha irmã, não é o que os outros pensam ou acham de você. O que salva um cristão é aquilo que Deus vê de mim. É aquilo que Deus vê de você na intimidade. Não vem com essa, não, de que a gente tem que manter uma postura e uma pose. Ei, para que você está se justificando mesmo? Justificar-se já significa, no mínimo, que não ama. O justo não precisa se justificar. Ele tem consciência. Sim, quando alguém lhe perguntar, ele vai responder tranquilamente. Mas ele não precisa ficar nas suas justificativas e desculpas. Dando aqueles milhares de motivos para um sol que se pôs e escureceu a visão. Às vezes, a gente acha tanto, que os outros estão contra nós, a ponto da gente achar que eles realmente fazem as coisas para nos prejudicar, que eles querem o nosso lugar, que eles queriam ser nós. Ninguém vai assumir seu lugar. O seu lugar é seu, ninguém vai roubar. Se você não estiver naquele lugar amanhã é porque ele não era seu. A única pessoa por quem você pode ficar bravo, mas bravo mesmo, porque roubou seu lugar e era seu, é com Jesus. Porque esse lugar na cruz era nosso. Esse era o único lugar que era nosso e que alguém pegou. Se você tem que ficar bravo com alguém que roubou seu lugar, é com ele. Ninguém mais rouba nosso lugar. Acontece que às vezes aquele lugar não é nosso. E o terceiro aspecto de quando o sol se põe é porque quando chega no finalzinho da tarde a temperatura diminui. E daí a coisa começa a esfriar. Você já deu uma canelada em algum lugar que na hora você não sentiu, mas que quando começa a chegar no finalzinho da tarde, parece que lateja aquele lugar? É por isso, é porque até então estava quente, e quente a gente não sente. Mas daí então, a hora que começa a esfriar parece que dói como nunca. Ou você já foi na praia, sabe aquele negócio assim, ó, que nunca foi, então daí agora vai. Que é sobranquelo. Então daí vai lá, coloca lá aquele biquíni, coloca lá aquela sunga. Fica lá na praia esticado. Porque eu vou voltar moreninho, moreninha, pra todo mundo saber que eu vim pra praia. E fica lá, e vai um pouquinho na água salgada e volta. Pra pegar uma cor, pra pegar um bronze. Passa o protetor solar e fala, não, agora eu não vou passar, porque agora já é depois das 4. Agora eu vou aproveitar pra pegar uma corzinha. Mas a hora que coloca-se o sol, a hora que a gente toma aquele banho de água doce, parece que a gente foi assado dentro do forno. Dói tudo.
E daí ainda às vezes a gente encontra aquele tio de mão grande, né? Que vem, e aí, tá tudo bem? A dor é tanto que parece que a alma dá uma saidinha e volta. Que dor, que dor. Sabe por que dói? Dói porque esfria. Deixar que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento é permitir que o nosso coração se esfrie por conta de coisas que sentimos, por conta de coisas que vivemos e que não foram boas e que a gente está ressentindo mais uma vez. É que nem o caso daquela mulher que ela foi no cabeleireiro e ela queria agradar muito o marido, pintar o cabelo do jeito que ele queria. Então ela foi lá, era 1h da tarde. Ficou lá, colocaram nela aquela touca e puxa o cabelinho pra fora e pinta aquele cabelo. E deixa lindo. E espera lá, e fica lá, e seca aquilo lá. E lava aquilo lá de novo. E daí corta as pontas. E faz escova. Fica linda, maravilhosa. Volta pra casa depois de 5 horas que tava lá. E fica esperando o maridão chegar. E se arruma, e passa no espelho e ajeita de novo. Fica lá esperando. E daí lá no finalzinho da tarde ele chega. Entra rapidinho, vai pro banheiro tomar banho. Grita lá de dentro, cadê a toalha? E você fala, não é possível. Não é possível que ele não viu. Não. Você acha? Eu fiquei da 1 da tarde até agora e ele não viu. E agora ele tá gritando que não tem toalha. Daí já vai lá, leva a toalha brava. Deixa a comida lá em cima da mesa. E já coloca o pijama, vai deitar. E daí o marido vai. E já fala, já se viu, hein? Já veio dormir? Deixou tudo lá. Aí já levanta brava, vou lá lavar. E daí os dois dormem. No dia de manhã ele acorda. Fala, vamos? Ela fica brava. Não, você quer? Eu vou dormir. Não tem nenhum compromisso agora. Ele fala, mas você não vai fazer nem um cafezinho lá pra mim? Não vou fazer nada, não sei o que você faz. Nossa, que bicho te mordeu. E ela fala, bicho nenhum. Bicho não vê. Bicho nem vê que eu tô aqui. Nossa, então tá bom. E daí ele já sai bravo. Coloca a roupa, fica sem tomar café e vai embora trabalhar. E daí ela fica. Nossa, ele nem viu meu cabelo. Depois quer que eu vá fazer café. E ele sai de lá bravo. Fala, você acha? Eu fico trabalhando o dia inteiro, coloco todo o meu dinheiro naquela casa. Eles gastam tudo. Onde já se viu nem fazer um café pra mim? E daí ele chega no serviço. Ele conta lá pro amigo. E o amigo fala, amanhã é tudo igual. É o seguinte, hoje a hora que a gente sair daqui, a gente sai, vai tomar uma cervejinha. Chama lá uma amiga, ela leva a amiga dela. Não vai ter nada. Não tem problema nenhum. Porque nós só vamos estar conversando, tomando cervejinha. Pelo menos assim a gente esquece esse problema. E ela sai dali, ela vai na vizinha. E a vizinha fala, homem é tudo igual, não esquenta não. Deve estar fazendo isso de propósito. Deve estar fazendo isso porque ele quer dar uma saidinha, precisa nem encher o saco. Aliás, amigos de trabalho e vizinha, eles se comportam, né? Se não é que nem psicólogo, eles acham que eles são padre e religiosa. Porque eles querem viver dando conselho. Cuidado. Cuidado quem você ouve. Porque é assim que o inimigo vai trabalhando. Percebe que ela foi ali com o coração ferido e já começou a jogar um monte de outras coisas que vai dividindo, que vai fazendo o coração se afastar. Ele foi lá, contou com um amigo, o amigo vai jogando tantas outras coisas que vai dividindo. É preciso que a gente sempre se recorde que divisão, lá na sua raiz, é diabolos,
Diabolos significa dividir, divisão. Portanto, toda divisão é demoníaca. Vem do demônio. Cuidado se as pessoas que você ouve são pessoas que ficam lá dividindo. Porque a casa dividida não se sustenta. E daí então ela fica lá. Eu não vou fazer janta coisa nenhuma pra esse homem. Se ele quiser hoje, ele que se vire aí. E ele sai com o amigo, toma lá uma cervejinha, chega tarde. Chega trotando, já brabo. Ela vê que ele chegou, ela já vai dormir. E ele já vai lá na cozinha, vê que não tem nada, já começa a xingar pra ela ouvir. E isso vai piorando cada vez mais. A maior parte das vezes que a gente entra numa briga, pode olhar. A maior parte, para não dizer 90 e tantos %, são por motivos banais. E o pior de tudo, às vezes, nem lembra mais como começou. Talvez ela nem lembre mais que era por conta do cabelo. Mas ela vai lembrar que é porque ele entrou, porque ele xingou, porque ele ficou bravo lá na cozinha. E ele vai brigar porque ela não quis fazer um café, foi super grossa com ele já cedo. E daí porque ele chegou mais tarde. E daí porque ela não esperou, não fez janta. E assim vai. Nem lembra mais o porquê começou. E normalmente o motivo que começou são por causas banais. E daí vai alimentando aquilo, aquele ressentimento. E isso vai fazendo com que o coração esfrie, vai fazendo com que o amor esfrie. O casamento como esse já vai recebendo um carimbo de insucesso. Simplesmente porque não conversou. Como que ela poderia ter resolvido a situação? Talvez a hora que ele entrou e foi lá no banheiro e gritou que não tinha toalha, a hora que ele saísse ela podia falar, viu? Marquei oculista pra você amanhã, marquei oftalmologista pra você amanhã. Ela fala, pra mim? Mas não vai nada não tô precisando. Tá, sim. Não tô, não. Tá, sim, olha eu aqui, ó. Bonitona, fiz o cabelo pra você. Você nem viu? Talvez nessa hora ele falasse, me desculpa. E talvez nessa hora ele contasse que o dia dele foi difícil, que o chefe pegou no pé, que mandaram algumas pessoas embora, que ele tá com medo. Talvez ele contasse que alguma coisa que ele fez não deu certo. E ali eles teriam conversado. E não teria causado nada disso. Mas por que isso aconteceu? Porque ela sentiu algo ruim e ela alimentou algo ruim. Ela foi ressentindo. E aquilo foi causando tudo isso. Ressentimento. Quando eu cultivo ressentimento, é como se eu criasse uma cadeia dentro do meu coração e prendesse o outro aqui dentro. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Você prende ela aí dentro. Quando a gente fica ressentindo, a gente acorda com aquela pessoa, a gente almoça com aquela pessoa, a gente trabalha com aquela pessoa, a gente faz tudo com aquela pessoa, porque a gente não tira ela de dentro da nossa mente, do nosso coração, porque a gente está ressentindo aquela situação. Aquela pessoa fica nos acompanhando o tempo todo. Vai dizer Santo Agostinho num outro momento que quando eu fico ressentindo e eu fico desejando o mal daquela pessoa, eu fico desejando me vingar dela, não perdoo, é como se eu tomasse um veneno e quisesse que o outro morresse, porque no final é isso. A gente fica desejando que o outro morra, que o outro suma, mas é o nosso coração que não perdoou e que está ressentindo, que está ficando seco, salgado, escuro e está ficando frio. E diante de tudo isso, nós vamos perdendo a graça. O nosso coração vai se tornando ainda mais ferido, até o ponto de nos levar à morte. Tanto que lá em Lucas, capítulo 1,
nos versículos 73, 74, até o 78 ali, vai ser justamente isso, vai dizer que Jesus veio para ser o sol que ilumina. Vai dizer que Jesus é enviado para ser esse sol nascente por conta da ternura e da misericórdia de Deus para cada um de nós. Se você sentiu algo ruim, que você não conseguiu trabalhar, que você não conseguiu conversar, que você não conseguiu ter seu chicote para fazer com que esse sentimento não ficasse aí acumulado, transforma isso em oração. Não deixa com que o demônio fique trabalhando dentro de você. E é isso que nos diz o versículo 27. Não deis lugar ao demônio. Não deixa o demônio tomar a rédea das coisas. Não deixa o demônio administrar a situação. Não deixa. Porque ele é divisor. Porque ele é mau. E porque ele deseja a nossa morte. Porque ele é mentiroso. O pai da mentira é o demônio. Como a gente dizia na nossa última mensagem. Mas se você deseja ter um coração curado, se você deseja experimentar o amor de Deus por você, é preciso que nós consigamos dar esses 3 passos importantes. Versículos 26 e 27. É preciso que mesmo em cólera não pequemos. É preciso que não deixemos com que o sol se ponha sobre o nosso ressentimento. E é preciso que E é preciso não darmos lugar ao demônio. Se nós fizermos essas 3 coisas, nós estaremos fazendo práticas de cura interior. Nós estaremos praticando para ter um coração curado. Eu não estou falando que isso é fácil. Não é fácil. Porque amar não é fácil. Porque amar não é um sentimento. Amar não é uma emoção. Amar é uma decisão. E não é uma decisão fácil. É uma decisão que exige de cada um de nós. Mas só assim nós seremos felizes de verdade. Só assim o nosso coração vai ficar curado e nós conseguiremos experimentar desse amor de Deus em plenitude. Só assim nós seremos verdadeiramente felizes. Mesmo em cólera, não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. Tem uma pessoa que ela tem partilhado muitas vezes pelo meu Instagram, no direct, inbox. E eu até falei para ela que trabalharia a respeito do assunto. Mas ela me dizia esses dias a respeito de que ela não conversa com um dos seus irmãos há muito tempo. E eu disse a ela que a gente poderia rezar juntos por isso. E daí então, nós combinamos um dia de abrir uma chamada para que pudéssemos rezar juntos por essa situação. Porque ela entendia que essa situação era a mesma situação que estava disparando nela uma dor no estômago intensa, crises de ansiedade. Eu disse para ela, vamos rezar. E ela aceitou. Enquanto a gente estava ali, começando a rezar, eu perguntei para ela se ela queria realmente ter o coração curado. E ela disse que queria muito, porque as consequências estavam sendo graves. E eu perguntei para ela, mas
que está acontecendo entre vocês? Ela falou, não acontece mais nada, porque a gente não conversa mais. A gente se odeia, a ponto da gente falar mal um do outro, mesmo sendo irmãos. E eu perguntei para ela, mas como tudo isso começou? E ela começou a chorar. Chorar, 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 chorar. Tudo isso começou há muito tempo atrás. Há 20 e tantos anos atrás. Simplesmente porque ele tinha cortado o cabelo da boneca novinha dela. Ela brigou com ele bateu nela e eles nunca mais conversaram. E daí então eu perguntei para ela, por que ainda eles não tinham enterrado aquela boneca? Por que ainda eles não tinham enterrado aquele empurrão que ele deu nela? Porque até então eu achei que tinha sido, né? Um jeito que tivesse machucado. Mas não, tinha sido um empurrão. E ela não sabia responder. E eu pedi que ela fosse até lá e pedisse perdão. Porque durante 20 e tantos anos, a boneca tinha sido mais importante que o irmão. E ela foi. Ela pediu perdão, eles se perdoaram, ela confessou-se, ele se confessou, foram à missa juntos. E ele rapidamente adoeceu. E agora, menos de uma semana, ele faleceu. Confesso que dentro do meu coração só ficava aquela certeza de que realmente a gente precisava ter rezado aquele dia. E que era Deus quem estava perguntando para ela por que mesmo que eles estavam sem conversar. Deu tempo. Mas será que as nossas situações darão tempo? Até quando essa situação vai ficar amargando, salgando, endurecendo, escurecendo e esfriando o seu coração? Quais são as situações que você precisa livrar-se no dia de hoje? Reza agora e diz, Jesus, são todas essas situações que ainda me amargam, que eu não consigo perdoar, que eu não consigo esquecer. Parece que aquelas palavras ainda estão aqui me ferindo profundamente. Eu esperava de qualquer pessoa menos daquela pessoa, Senhor. Tantas pessoas que me traíram, tantas pessoas que se foram, tantas pessoas que prometeram me amar e foram embora. Eu quero rezar, Senhor, por essa situação que eu me senti usado, que eu me senti usada, por aquela pessoa, por aquela empresa, por aquela situação. Cura o meu coração, Senhor. Que eu possa olhar essas situações e essas pessoas da mesma forma como o Senhor olha. Dá-me, Senhor, a graça de me livrar de tudo isso, de perdoar quem eu preciso perdoar, de pedir perdão para quem eu preciso pedir perdão, de confessar-me, mas de eu voltar a ter a pureza de coração. Amém. Espero que essa mensagem traga luzes ao seu e ao meu coração. E que você possa encaminhá-la para muitas outras pessoas. Curte, comenta, isso nos ajuda muito. Ajuda com que esse projeto possa continuar.
Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada. Conte com as minhas orações e rezem também por mim. Até a nossa próxima mensagem.